Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast aniversariante da semana. O podcast de hoje já é o primeiro da semana especial de aniversário do Pet Lady no Ar. Pois é, gente, esse podcast fofinho e peludo que ama muito vocês completará um aninho de vida no dia 7 de maio. Para comemorar, farei episódios de segunda a sexta nessa semana. Então, um monte de episódio especial aí que nem tava na minha programação original, mas eu quero comemorar do melhor jeito que eu consigo pensar, que é falando de bicho, falando disso que eu gosto tanto, né? Ou seja, o aniversário é nosso, mas quem ganha o presente é o ouvinte. Eu sei que isso parece propaganda de supermercado cafona, né? Mas o importante é agradecer os meus pet ouvintes tão queridos e tão amados por todo o amor e todo o carinho desse ano que passou. O primeiro ano de vida do Pet Lady no Ar não poderia ter sido melhor. Eu tô muito feliz mesmo de estar comemorando esse primeiro ciclo do Pet Lady no Ar, pessoal. O episódio de hoje é mais um Drops falando sobre o coronavírus e os pets. Um Drops especial sobre esse tema que é mega atual e pertinente para todos nós, né? Eu já fiz a primeira parte desse programa lá no episódio 35, onde eu falei dos impactos da quarentena e da mudança da rotina nos nossos bichinhos, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre as notícias mais recentes do coronavírus em relação aos pets. Vou deixar aqui na descrição do episódio o link lá do episódio 35 para quem não ouviu ir lá ouvir, porque eu tô dando dicas de como manter os nossos pets saudáveis e felizes nessa quarentena. Antes de falar das redes sociais e dos planos de apoio daqui do Pet Lady no Ar, eu quero contar para vocês uma coisa muito importante. Eu fiz a minha estreia como dubladora, ou quase isso, né? Uma dubladora fake aí, nessa podosfera de meu Deus. A convite lá do Pensador Louco, eu tive lá no Teatro Escuro do Pensador Louco, no episódio Necrofilmicon, número 16. Eu fiz a voz de uma das personagens da história. Ficou sensacional, eu adorei a experiência e eu acho que vocês também vão curtir ouvir esse programa bem diferente. O link do episódio vai estar aqui na descrição do programa também. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Muito obrigada, super especial a todos os pet ouvintes que dedicam tempo, din-din, paciência para manter esse podcast feliz e bem alimentado. Eu quero mandar um abraço ultra especial nesse aniversário do Pet Lady no Ar para o José Guilherme e para a Daphne de Mello, que são os padrinhos mais recentes do programa.
Bom, vamos falar um pouquinho não só das novidades, das últimas notícias, mas também de alguns comentários importantes para a gente fazer sobre a Covid-19 e sobre os nossos pets. Desde a última vez que nós conversamos, que foi no programa 35, algumas coisas aconteceram que eu acho que são legais a gente comentar, né? A princípio, pessoal, continua a mesma orientação de que os pets, cães e gatos e outros animais domésticos, não são vetores de transmissão e disseminação do Covid-19. Eles continuam não sendo um risco. Então, eu já falo isso logo de cara, para a gente não criar nenhum tipo de pânico, de alarmismo em torno dos nossos bichinhos. Eles estão seguros e nós estamos seguros com eles, tá bom? Não precisa preocupar. Né? Dito isso, vamos falar de algumas notícias que apareceram nesse meio tempo. Quando a gente conversou daquela vez, já tinha um caso de uma cadela idosa em Hong Kong que foi diagnosticada com o vírus. Ela não apresentou nenhum sinal clínico, isso foi em fevereiro, ela não apresentou nenhum sinal clínico. Então, foi um dos primeiros casos que foram identificados em pets. Depois, em março, um outro cachorro, dessa vez um cachorro jovem, também foi diagnosticado com Covid-19 em Hong Kong, também sem nenhum sinal clínico, nenhuma tosse, nada do que identifica o coronavírus em humanos. Depois, apareceu o caso de um gato na Bélgica. Esse gato na Bélgica, ele não teve o teste do coronavírus, até onde existem as informações, mas ele apresentou todos os sinais clínicos comuns do vírus, como tosse, como vômito, diarreia, que são sinais que podem ser associados ao vírus, né? Na verdade, não necessariamente são únicos do vírus, óbvio que não, né? São sinais que podem aparecer em diversas outras condições, mas a questão é que o tutor dele, que vivia com esse gato, estava com o Covid-19. E aí esse gatinho começou a apresentar os mesmos sinais, mas também não evoluiu. Ele teve uma melhora dos sintomas e voltou à vida normal. E mais recentemente, em abril já, os casos que... Eu acho que foi o caso que ficou mais famoso, foram dos tigres e leões num zoológico de Nova York. Até onde eu me lembro, eu posso estar errada, não seria a primeira vez, foi no zoológico do Bronx, em Nova York. Começou com uma fêmea tigre, né? Uma tigresa, e depois os outros grandes felinos, os tigres e os leões, também apresentaram sinais. No caso desses animais, eles realmente apresentaram sinais clínicos. Tosse seca, perda de apetite, ficaram um pouco mais prostrados. Depois descobriu-se que um dos funcionários que lidava com esses animais no zoológico era sintomático, era positivo para o Covid-19, mas era assintomático. Então, ele pode ter sido um vetor de transmissão para os animais. Esses animais também estão em tratamento e acredito que em breve também já estarão normais, porque todos os casos de animais que apresentaram qualquer tipo de indicação ou de sintoma relacionado ao Covid-19 são casos que não evoluíram, que não levaram a óbito, por exemplo. Então, de um modo geral, pessoal, o que eu quero falar para vocês é que os cães e gatos, eles não podem ser considerados uma fonte de infecção para humanos. Outra coisa que é interessante que os veterinários têm falado muito, né? Os animais que apresentam esses sintomas que são comuns, como dificuldades respiratórias ou perda de apetite, vômito, diarreia, nem sempre isso está ligado ao Covid-19. Existem milhares de doenças que podem gerar exatamente esses mesmos sinais no seu animal de estimação. Então, vamos supor que você não esteja contaminado, você está fazendo a quarentena na sua casa e, de repente, o seu cão ou o seu gato tem algum desses sinais. Começa a perder o apetite, começa talvez ter um pouco de tosse. É muito importante que a gente não pense automaticamente que é o Covid-19. Como nós estamos vivendo no meio desse turbilhão, é muito comum a gente achar automaticamente que é esse problema, mas nem sempre é.
às vezes é outra coisa. Então, o importante é você conversar com o veterinário que atende o seu animal. A princípio, os veterinários, os órgãos de saúde, não indicam que os animais sejam testados para a Covid-19, para o coronavírus, porque não existe um problema grande relacionado aos animais contagiados com esse vírus. Então, a indicação é para que os humanos que estejam com sintomas, e aí, enfim, as autoridades médicas têm os seus padrões para testarem essas pessoas, recebam os testes, mas não os animais, beleza? Outras recomendações. Não existe nenhuma recomendação de que os animais devam usar máscaras. Isso não é recomendado nem do ponto de vista veterinário, nem do ponto de vista comportamental. Isso pode incomodar muito o animal na respiração, então não faz sentido. Além disso, a recomendação de que seus animais permaneçam em casa, pelo menos do meu ponto de vista comportamental, se mantém a mesma. Acho que você pode sair com seu cão em horários que não tem gente na rua, né, assim, de manhã bem cedinho ou à noite, dependendo da sua possibilidade, é claro. Voltando para casa, lava as patinhas do seu cão, limpa os pelos dele e tudo. Se ele tiver com roupinha, troca a roupinha, para a gente evitar o contágio. Mas não faz sentido colocar máscaras em cães e gatos, tá bom? Outras indicações que são feitas, e aí eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso, é para o caso de pessoas que já estão contaminadas, que já foram identificadas com o Covid-19. Nesses casos, o que tem sido muito indicado é realmente que os tutores que estão com o Covid-19, que eles não tenham contato com os seus animais de estimação, que eles permaneçam em isolamento total e que os animais de estimação sejam tratados por outra pessoa. Justamente porque a gente realmente ainda está nesse começo de entender exatamente como que é a transmissão do vírus, como que ela, né, afeta os animais e tudo. Então, se você é uma pessoa que está contaminada com o vírus, a indicação é que outra pessoa tome conta do seu animal. Naturalmente, de novo, dentro das suas possibilidades, tá bom? Outras indicações que eu vi alguns veterinários, alguns profissionais de saúde falarem, né, no caso de pessoas contaminadas, evitar dividir cama, evitar que o animal tenha muito contato próximo com você, lamba ou enfim, coma da sua comida. Esse tipo de coisa é justamente para reduzir qualquer possibilidade de contágio entre humanos e animais. Agora que eu já falei das últimas notícias, das últimas novidades aí sobre o Covid-19 e os pets, quero falar só mais um pouquinho em relação ao bem-estar dos nossos animais nesse período de quarentena, nesse período de reclusão. É muito, muito, muito importante, pessoal, que a gente respeite o limite dos nossos pets. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para vocês do que rola aqui na minha casa. Como eu estou ficando muito mais tempo em casa, eu fico muito mais tempo também perturbando os meus gatos, assim, querendo a atenção deles o tempo inteiro, querendo fazer carinho o tempo inteiro, falando com eles e tudo, sem me lembrar que eles têm também uma rotina, eles têm horas de sono que às vezes são diferentes das nossas, tem horas que eles querem dormir em um lugar ou em outro lugar, e eu esqueço disso. Então, isso também serve para mim, para lembrar que eles têm horário deles, rotina deles, que a gente tem que evitar de atrapalhar os nossos bichinhos. Tentar manter sempre o horário da refeição, o horário do sono, da brincadeira, para eles também não ficarem confusos, tá bom? E se você for sair de casa com o seu cachorro para passear, ou as pessoas que passeiam com gatos, né? Que pode ser até um tema de um programa, se alguém se interessar. Mas também tem um vídeo sobre isso lá no meu Instagram. Ó, jabá de oportunidade aqui. Se você não me segue ainda lá no Instagram, é ThePetLadyBH. Eu fiz um vídeo no IGTV falando sobre gatos que andam de coleira. Eu tenho um que anda de coleira e é sempre uma sensação sair com ele, porque as pessoas ficam fascinadas com um gato andando de coleira, né? Mas eu perdi aqui minha linha de raciocínio. Era só para falar para vocês que caso você for sair com o seu animalzinho, lembre-se de usar máscaras.
e de deixar os sapatos fora de casa, trocar de roupa quando você voltar em casa. Quanto menor a possibilidade de você trazer o vírus para dentro da sua casa, melhor é, tá bom? Lembre-se sempre disso. Lavem as mãos, não coloquem a mão no rosto, cocem o nariz, nada disso. Combinado, pessoal? Então tá, por hoje é só, queridos. E lembre-se, se você tiver dúvidas sobre o seu gato, sobre o seu cachorrinho, me procura. É só mandar um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontrar no Instagram e no Twitter com o nome de ThePetLadyBH. Vai ser um prazer imenso conversar sobre os seus bichinhos. Um beijo, queridos! Hoje vamos falar de coronavírus. Coronavírus! Este programa foi editado por Audi Edições.